Olá, eu sou a professora Cíntia. No vídeo de hoje nós resolveremos a segunda parte do PET volume 4, segundo ano do ensino médio, semana 2. Então vamos às atividades. Questão número 4 pede para que na letra A gente defina a soma dos 6 primeiros termos da PG, 2, menos 4 e 8. Nós vamos perceber aqui que a razão dessa PG é menos 2, né? Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, vamos substituir todos esses valores na fórmula. Então, nós teremos o 2, que é o A1, vezes 1 menos 2, que a nossa razão é negativa, elevado a 6, que é o número de termos, tudo isso dividido por 1 menos 2. Então, nós teremos aqui que a nossa soma dos 6 termos será 2 vezes 1 menos 64, que é o valor de 2 elevado à sexta potência. Como 2 aqui ele é negativo e o expoente é par, o resultado é positivo. Esse menos aqui é o de fora, né? Então, aqui dá mais vezes menos fica menos. Tudo isso dividido por 3 positivo. Olha, menos com menos dá mais, então 2 mais 1 dá 3. Aqui nós teremos, portanto, 2 vezes 63 dividido por 3. Nós podemos dividir aqui para facilitar a operação. Então, nós vamos ter 2 vezes, aqui é menos 63, né? Porque nós temos 1 menos 64, a gente subtrai, sinais contrários, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 21. Então, a soma dos 6 termos dessa PG é menos 42. A letra B, nós vamos determinar a soma dos 8 primeiros termos da PG, cujo primeiro termo é 640, 320, 160. A gente vai perceber que essa PG é uma PG decrescente, então, quando a gente faz aqui a divisão do segundo pelo primeiro termo, nós vamos chegar numa razão 1/2. Né? Então, para cada valor aqui, eu multiplico por 1/2 para chegar na seguinte. Então, vamos resolver. Então, nós temos aqui que a soma dos 6 termos é igual a 640 vezes 1 menos 1/2 elevado a 8, tudo isso dividido por 1 menos 1/2. Então, nós teremos aqui 640 vezes 1 menos 1/2 elevado à oitava potência, nós vamos ter 1 sobre 256. Tudo isso sobre 1/2, né? Então, 1 menos a metade dá 1/2. Então, eu escrevi um pouquinho melhor. É meio difícil escrever com o mouse, mas acho que dá para entender. Então, aqui nós vamos ter que tirar o mínimo, né? Esse processo aqui de subtrair frações com denominador diferente. Então, o mínimo é 256. A gente tem que multiplicar, dividir pelo denominador antigo, multiplicar pelo numerador. Então, é um processo que eu já vou colocar aqui, mas vocês vão se lembrar de fazer. Então, nós vamos ter 640 e este resultado aqui dentro, ele vai dar 255 sobre 256, que é o MMC. Tudo isso vai ser dividido por 1/2, né? 1 inteiro vezes a metade, sobra a metade. Aqui nós vamos... a gente vai tentar... vamos resolver isso aqui. Então, resolvendo, nós temos 640 vezes 255, dá 163.200. Tudo isso dividido por 256 e dividido novamente por 1/2. Mas nós sabemos que para dividir duas frações, basta a gente multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu já vou fazer esse processo aqui. 1/2, eu já passo ele multiplicando pelo inverso da segunda fração. Então, nós teremos aqui... Então, aqui a gente já vai dividir esse 2 pelo 256, vai sobrar 163.200.
dividido por 128. Eu dividi aqui esse 256 por 2. O resultado vai ser 1.275. É a soma, é o valor da soma dos termos da PG da letra B. A letra C, ela vai pedir a soma dos termos da PG infinita. Essa aqui é a fórmula para a gente calcular o número, a soma dos termos de uma PG infinita. A fórmula é diferente. No caso, a PG ela era 20, 10, 15, é uma PG também decrescente. Como ela vem, os valores eles vão sendo diminuídos pela metade, nós temos também que a razão é 1/2. E nós vamos jogar na fórmula, nesta fórmula aqui. Então, a soma, né, dos termos vai ser igual a 1, que no caso da letra C, o primeiro termo vale 20. Tudo isso dividido por 1 menos 1/2, que é a razão. Então, nós teremos que essa soma vai ser igual a 20 dividido por 1/2. 1 menos 1/2 dá 1/2. Então, 20 vai ser igual, dividir uma fração por outra. Então, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A gente vai ter 20 vezes 2 sobre 1. Isso aqui dá 40, né? 40 sobre 1 é o próprio 40. Então, a resposta da letra C é 40. A soma dos termos da PG infinita dá 40. Letra D é para a gente calcular a soma... Vamos voltar lá para eu ver a questão direitinho. Então, a soma dos termos da PG, 1, 2, 512. Aqui, olha, para usar a fórmula da soma, a gente vê que a gente precisa do primeiro termo, da razão e do número de termos. No caso dessa, nós não temos o número de termos, então a gente vai usar a fórmula geral da PG para definir N antes de calcular a soma dos termos. Então, nós temos a fórmula geral, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Nós conhecemos o termo geral, o último termo, que é 512, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, vezes 2 elevado a N menos 1. O N é o valor que nós estamos procurando. Então, eu tenho que 2 elevado a N menos 1 vai ser igual a 2 elevado à nona potência. Nós vamos fatorar o 512, tá? Dividir tudo por 2 até chegar a 2 elevado a 9, que é a forma fatorada do 512. Potência com base igual, nós não precisamos da base, vamos só igualar os expoentes. Então, n menos 1 tem que ser igual a 9, né? Se 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 9, então n menos 1 é igual a 9. Então, o n vai ser igual a 9 mais 1, o 1 passa invertendo o sinal, o número de termos aqui vai ser 10. Agora, a gente vai definir a soma dos termos da PG. Então, a soma vai ser igual, a gente quer a soma dos 10 termos, né? Já que ela tem 10 termos, vai ser igual a 1 que multiplica 1 menos a razão, que é 2. A gente não chegou a olhar, mas dividir no primeiro termo é 1, o segundo termo é 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2, é a razão. Elevado à décima potência, né, que são 10 termos que tem aí a nossa PG. Tudo isso dividido por 1 menos 2, que é a razão. Então, a nossa soma aí, ela vai ser 1 que multiplica 1 menos 1024, 2 elevado a 10 dá 1024. Tudo isso aqui sobre menos 1. Aqui, multiplicando vai dar o mesmo resultado, né? Um elemento neutro. A gente vai chegar aqui, ó, em 1 menos 1024 a menos 1023, dividido por menos 1. Né? Dividindo dois números negativos, o resultado, então, é 1023 positivo. Então, a soma dos termos da PG da letra D é 1023. A questão número 5, ela diz qual é a quantidade de elementos da PG finita, 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dela é 1023.
Na verdade, essa questão, se a gente for olhar bem, ela é justamente essa 10 que nós já achamos aqui, né? A gente achou primeiro o número de termos, que deu 10, depois achamos a soma, viram que a soma dá exatamente 1023? Então, a gente já sabe que o número de termos dessa PG é 10. A gente não precisa fazer toda a conta de novo, porque nós já fizemos aqui. Então, a resposta aqui, o número de termos, é igual a 10. A PG 1, 2, 4, cuja soma é 1023, tem 10 termos. Então, tá aqui. A questão número 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Então, o negócio é o seguinte. Para o primeiro dia de trabalho, ela receberia R$1. Para o segundo dia de trabalho, esse valor seria dobrado, então R$2. Terceiro dia de trabalho, o valor é dobrado, ela ganharia R$4. Assim, até completar os 12 dias de trabalho. Para definir quanto ela ganharia ao todo, nós vamos usar a fórmula da soma, mas eu preciso definir antes quanto ela ganharia no 12º dia. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral para encontrar isso primeiro. Então, a 12 seria igual a 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1. Percebam que a razão é 2, porque o valor ali dobra, né? Então, a 12 seria a mesma coisa que 2 elevado a 11. Então, no 12º dia, ela receberia o valor de R$ 2.048. Agora, vamos definir o valor da soma, né? Quanto ela ganharia nos 12 dias. Então, a soma dos 12 termos vai ser igual ao que ela ganharia no primeiro dia, que multiplica o valor do primeiro dia, multiplica 1, menos 2 elevado a 12, é a razão elevado ao número de dias trabalhado, sobre 1 menos 2. Então, jogando na fórmula da soma. Isso aqui daria 1 menos 4.096, que é o valor de 2 elevado a 12. Tudo isso sobre menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. Então, 1 menos 4.096, nós teríamos menos 4.095 sobre menos 1, dividindo negativo por negativo, a gente chegaria no valor positivo aí de R$ 4.095. É o que ela receberia se tivesse aceitado o trabalho. Um valor bem expressivo para 12 dias de trabalho, né? Então, é isso. Pelos 12 dias de trabalho, ela teria recebido R$ 4.095. Questão 7. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro da anterior. Então, quantas entradas foram vendidas para o show? Nós já vimos então que o primeiro termo é 42 e que a razão é 2, já que a cada dia o número de ingressos dobrou em relação ao dia anterior. Então, nós jogando aqui na fórmula da soma, nós vamos ter que a soma os 10 dias de venda é igual a 42, que foi o número de ingressos vendidos no primeiro dia, que multiplica 1 menos 2, que é a razão, elevado a 10, que é o número de dias em que os ingressos foram vendidos, sobre 1 menos 2, lembrando que 2 é a razão. Então, essa soma aqui vai ser igual a 42 vezes. Nós vamos ter aqui 2 elevado à 10ª potência, 1024. 1 menos 1024 vai dar menos 1023. Tudo isso dividido por
menos 1, né? Porque 1 menos 2 dá menos 1. Então, a gente já vê aqui com menos e menos para dar o resultado positivo. E multiplicando aqui o 42 pelo 1023, nós vamos chegar a 42.966 ingressos. Então, é a letra B, 42.966 ingressos vendidos para esse show. A resolução da questão 8, ela diz, considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Então, nós temos aqui 5 círculos desenhados. O primeiro tem raio 16 e fala que, sabendo que o raio de cada um dos círculos mede 1/2 do raio do círculo anterior, responda as questões. Então, aqui tem 16, esse aqui é a metade, eu sei que é 8, esse é a metade, o raio é 4, metade, então o raio é 2 e o raio aqui do último círculo vai ser 1. A letra A pergunta qual é a soma dos perímetros das circunferências desses círculos. O círculo é tudo que está aqui dentro. Tudo que é delimitado por essa linha é o círculo. A linha é justamente a circunferência. E quando fala em perímetro, a gente está falando do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é determinado pela fórmula 2πr. 2 vezes π, que é o número que vale 3,14, o número irracional, nós não vamos substituir aqui, mas eu vou deixar π, mas é 3,14 para quem quiser substituir, vezes o raio. No caso da nossa primeira aqui, olha, o comprimento ele vai ser 2 vezes 16, que é 32, π, já que eu não vou multiplicar, então eu vou determinar que o comprimento da primeira circunferência é 32π. Nós vamos jogar na fórmula, para resolver a letra A, nós vamos jogar na fórmula da soma da PG. Então, aqui está a fórmula para a gente relembrar. Então, eu vou ter que a soma é igual a 32, que é o comprimento aí da primeira, o valor do A1, que multiplica 1 menos 1/2, que é a razão, elevado a 5, já que nós temos aí 5 circunferências, né? 5 círculos, mas nós estamos calculando aí o comprimento das circunferências, então elevado a 5, tudo isso dividido por 1 menos 1/2, que é a razão. Então, nós teremos aqui que a soma, deixa eu dividir isso aqui, vai ser igual a 32π menos, então, que multiplica, né? 1 menos 1 sobre 32. Então, 1 elevado a 5 é o próprio 1 e 2 elevado a 5 é 32. Tudo isso dividido por 1/2, que é 1 menos 1/2. Então, nós teremos aqui, simplificando, eu vou ter que multiplicar aqui de novo, fazer continha com fração, né? Então, 1 menos 1, 32, eu tenho que achar mínimo e tal. Então, eu vou chegar no resultado de 32π, que multiplica 31 sobre 32, tem que achar MMC, dividir pelo denominador, multiplicar o resultado pelo numerador. Tudo isso sobre 1/2. Aqui a gente pode dividir, ó. Vai sobrar aqui apenas 31π sobre 1/2. Vou fazer aqui em cima, que tá bem embora. Deixa eu organizar aqui, que ficou muito embolado. Então, organizei aqui um pouquinho, mas simplificando, nós teríamos 31π sobre 1/2. Aí eu vou aqui, olha, multiplicar o 31π pelo oposto de 1/2, né? Nós estamos falando aqui da divisão de frações. Então, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Isso aqui nos daria 62π. Essa é a soma dos comprimentos aqui das circunferências. Dá para a gente fazer isso aqui também, definindo o comprimento de cada uma e depois somando os valores. Igual aqui, olha, a raiz era 16, o raio era 16, então eu achei. Aqui, olha, falou que o raio é a metade, então o raio aqui seria 8. Então, o comprimento da circunferência que seria 2 vezes 8π, então seria 16π. No caso aqui, o raio é a metade, vale 4. Então, o comprimento é 2 vezes 4π, seria 8π.
No caso de K vale 2, então seria 4π, né? 2 vezes 2, 4π. E no caso da última aqui, cujo raio vale 1, o comprimento dela seria 2π. A gente somando todos esses valores aqui, olha. 32π, 16π, 8π, 4 e 2π, a gente chega justamente em 62π, que é a resposta. A gente pode fazer assim ou pode usar a questão da PG. A letra B, deixa eu trocar essa cor. Ela já pergunta a soma das áreas. Para definir a área do círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Então, é π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui na primeira, o raio ao quadrado, né, 16 vezes 16, é 256π. Eu não vou substituir o π. Quem quiser, pode multiplicar aí por 3,14. No caso da segunda, 8 ao quadrado é 64. Então, a área é 64π. Aqui, no caso da circunferência de raio 4, 4 vezes 4, 16. Então, nós temos 16π. Na próxima, 2 ao quadrado é 4. Então, a área desse quarto círculo é 4π. E na última, que tem raio 1, 1 ao quadrado é 1. Então, aqui é 1π o valor da área. Somando tudo aqui, nós temos 341π como sendo a soma das áreas de todos esses círculos. Vamos à resolução da questão 9. Ela fala que na soma dos termos da PG, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 à terceira, 2 vezes 3 elevado a n, obtém-se 2186. Quer saber o valor de n. Então, aqui nós vamos jogar na fórmula da soma. Nós já temos o valor da soma, o que a gente quer encontrar é o número de termos. Então, 2186 vai ser igual a 2, que é o primeiro termo, que multiplica 1 menos 3, que é a razão, elevado a n. A razão está aqui, ó, tá vendo? 3 ao quadrado, então 3 repete, a razão é 3. Tudo isso dividido por 1 menos 3, que é a razão. Então, nós vamos ter 2186 igual a 2, que multiplica 1 menos 3n, sobre menos 2. Aqui a gente já pode simplificar. E aqui vai ficar menos 1, né? Esse menos 1 multiplica pelo 2186. Então, nós vamos ter, na verdade, 1 menos 3 elevado a n igual a menos 2186. Esse 1 vai passar para lá negativo, né? Vai passar subtraindo, então a gente vai somar. Nós vamos ter que menos 3n vai ser igual a menos 2187. A gente vai somar porque vai ficar menos com menos. A gente soma e mantém o sinal negativo. Aqui eu multiplico por menos 1, porque o valor aqui do primeiro membro não pode ser negativo. Como é uma equação, a gente faz o que fizer de um lado, faz do outro. Então, na verdade, eu vou ter 3n positivo igual a 2187. Esse valor aqui eu vou fatorar. Tá? Fatorando isso aqui, a gente chega no valor de 3 elevado a 7. Então, 3n é igual a 3 elevado a 7. Se as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. O valor de n é 7, letra C. Acho que essa é a última questão. Isso. Então, a gente encerra aqui a segunda semana do PET do segundo ano. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, apertem o sininho. Em breve, nós teremos aí a semana 3 e 4 e também será lançada aqui no canal a resolução do PET 5, que será lançada em breve. Então, muito obrigada, até a próxima.